faço parte da equipe de psicólogas que vem atendendo no plantão psicológico da COPED. A convite da COPED vem falar um pouquinho sobre saúde mental do cuidador em meio a essa pandemia. Inicialmente, a gente precisa definir o que é e quem é esse cuidador. O cuidador é aquele que trata, toma conta e se mostra zeloso com alguém. E existem dois tipos de cuidador. Existe aquele cuidador formal, que é um cuidador profissional, com formação em uma instituição, voltada geralmente para esse tipo de cuidados. Existem os médicos, os enfermeiros e os psicólogos, entre outros profissionais da saúde que também se enquadram como cuidador. Também existe o cuidador familiar, que pode ser um membro da família ou da comunidade que presta cuidado parcial ou integral a outra pessoa. É importante esclarecer que quando nós falamos em cuidador, a maioria de nós associa a imagem do cuidador ao cuidador de idosos. No entanto, existem outras modalidades de cuidadores. O cuidador de crianças, por exemplo, o cuidador de pessoas enfermas que não necessariamente são idosos. Falando do contexto de trabalho desse cuidador, a gente sabe que é naturalmente um ambiente de estresse e tensão, e isso pode levar a um desgaste da saúde mental. Em meio à pandemia, esse momento que nós estamos passando, em que todos nós precisamos lidar com o imprevisível, pode surgir a sensação de impotência e sinais físicos e emocionais desse desgaste. Por isso, eu queria trazer algumas reflexões acerca desse cuidador e do cuidar em meio à pandemia. Um aspecto importante do trabalho desse cuidador é que geralmente existe o acúmulo de responsabilidades e a sobrecarga do trabalho. Muitas vezes esse cuidador tem que cuidar, além do paciente, tem que cuidar da própria família, cuidar da própria casa, às vezes tem outra atividade secundária. Isso acaba acarretando uma sobrecarga de trabalho e aponta também para outro dado muito importante, que é o cuidado tem rosto de mulher. 75% dos cuidadores, seja formal ou familiar, são mulheres. Esse dado é resultado de uma pesquisa da Oxfam Brasil, que está disponível no site deles. Falando do contexto da pandemia, muitas mudanças ocorreram nas condições de trabalho desse cuidador. Em meio à pandemia, muitos cuidadores formais precisaram se afastar da família para continuar exercendo as suas atividades profissionais. Por exemplo, médicos e outros profissionais da saúde que precisaram manter distância da própria família com medo de contaminá-los. Alguns cuidadores precisaram passar a trabalhar em período integral para diminuir o risco de contaminação do deslocamento. Além disso, com a orientação para a suspensão de visitas, muitos cuidadores familiares ficaram sobrecarregados, já que estavam impossibilitados de revezar os cuidados com outro familiar. Outro aspecto que vale a pena a gente refletir é a sensação de impotência muitas vezes presente no contexto desse cuidador. Cuidar do outro requer de nós compreender os nossos limites, principalmente quando nós estamos em um contexto de doença. Saber que não temos o controle sobre o que pode acontecer muitas vezes nos ajuda a lidar com as frustrações desse cuidar. A pandemia trouxe de maneira mais crua, infelizmente, a realidade da morte e, consequentemente, do luto, o que já traz uma sensação de impotência naturalmente. Cuidar do outro é lutar constantemente com o eu acho que poderia ter feito mais e, ao mesmo tempo, se convencer de que não podemos dar conta de tudo. Diante disso, não ignore os sinais. A sobrecarga, a sensação de impotência que nós já falamos, entre outros aspectos do trabalho do cuidador, fazem com que esse cuidador cuide muito dos outros e esqueça de si. Desse modo, o adoecimento muitas vezes passa despercebido. Eu queria citar aqui alguns sinais de que você pode estar adoecendo e que você precisa de ajuda. Angústia, distúrbios do sono, uma sensação de desamparo, e tem um isolamento social, emoções excessivas como tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação, um desânimo, irritação, indiferença afetiva, uma espécie de frieza afetiva e uma sensação de esgotamento.
Todos esses sinais, isoladamente, não significa que você esteja adoecido, mas se você identifica 3 ou mais, é bom procurar ajuda. O cuidador também precisa de cuidados. Contextos de crise, como o que a gente está passando, são primordialmente promotores de mudança e pode ser uma oportunidade de encontrar formas de autocuidado e aceitar ser cuidado. Então, compartilhe suas inquietudes. A melhor atitude é sempre conversar a respeito. Escolha pessoas em que você pode confiar e compartilhe. Guardar sentimentos ruins pode levar ao adoecimento físico e mental. A sobrecarga de trabalho é um fator negativo para a qualidade de vida de todos nós. Dispor de pouco tempo para descansar, participar das atividades de lazer e estar com a família, somado ao estresse decorrente do trabalho, pode contribuir para desenvolvimento de patologias, sejam físicas ou psicológicas. Isso gera prejuízos no desempenho do trabalho também. A gente sabe que em meio a essa pandemia, muitas das nossas atividades precisaram ser suspensas, mas existem outras formas e pode ser uma oportunidade de procurar novas modalidades de lazer. Você não precisa dar conta de tudo. Reconhecer e aceitar as próprias limitações é o primeiro passo para a transformação de nossas atitudes e pensamentos. Quando nós descobrimos que não podemos dar conta de tudo, somos capazes de pensar em novas possibilidades. Além disso, buscar um psicólogo não precisa ser uma medida para casos extremos. Buscar auxílio profissional trata-se principalmente de prevenção. Perceber que algo pode te levar ao adoecimento e buscar ajuda para evitá-lo é um sinal de compromisso com você e também com as pessoas que estão ao seu redor. Procure ajuda. Para finalizar, eu trouxe um texto do Braulio Bessa que fala sobre cuidado. E quer uma dica? Se cuide. Ore, estude, se alimente, fortaleça sua alma, seu corpo e sua mente. Procure se conhecer, encontrar o seu poder para poder fazer o bem. Se ajude para ajudar. Se você não se cuidar, não vai cuidar de ninguém. Braulio Bessa. Agora que eu trouxe essas informações, eu gostaria de te fazer um convite. Que tal refletir a respeito do teu contexto de trabalho e dos cuidadores que estão ao teu redor? Um grande abraço!